No ar, Fronteira do Desconhecido na TV. Olá pessoal, meu nome é Wallace Schner. Estamos aqui estreando o programa Fronteira do Desconhecido. E eu quero até falar para você que está nos assistindo, você deve ter alguma curiosidade, algum medo, algo que você tenha buscado e não conseguiu. Estou aqui iniciando esse programa justamente para tirar sua dúvida. Então, hoje nós estamos aqui nada mais, nada menos com um parapsicólogo. A gente vai falar com paranormalidade, eventos que acontecem, fenômenos. Então, hoje nada mais, nada menos que um parapsicólogo para falar sobre o assunto. E eu acho interessante e vocês vão gostar. Tá? Eu estou aqui com o Reginaldo, né? Um amigo pessoal, um ótimo profissional. Eu gostaria até que ele se apresentasse para vocês. Reginaldo, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no programa. Que você traga mais energia positiva para esse povo que está nos assistindo e para nessa estreia desse programa aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra e uma alegria estar junto contigo e também conversando com o pessoal que está aí no seu lugar de conforto e escutando a gente. Meu nome é Reginaldo Iraoka, sou parapsicólogo, também sou formado em filosofia e com pós-graduação em antropologia também. Muito obrigado, Reginaldo. Vamos aproveitar que você está aqui no nosso programa, estreando com uma ótima anúncio desse tema. O que é parapsicologia? O pessoal de casa ali compreender um pouquinho mais rapidamente e melhor ali sobre esse tema. Bom, a parapsicologia é um ramo, né, de investigação, de pesquisa, ou seja, né, de experiências humanas que diz respeito a você saber coisas da mente de uma outra pessoa, que é a telepatia, ou saber coisas que acontecem no futuro, geralmente em sonhos, que é a precognição, de clarividência, de você ver à distância objetos, ou então uma cena, ou então um ambiente, né, que está fora dos nossos 5 sentidos. E a parapsicologia utiliza também de vários equipamentos e ferramentas que as ciências normais também utilizam, né? Então ela utiliza a metodologia científica. E outro fenômeno bem curioso também que acontece na parapsicologia é a nossa mente afetar os equipamentos, né? Tal como objetos movendo, equipamentos que começam a falhar com determinadas pessoas. Nós também estudamos experiência fora do corpo, pessoas, digamos assim, que sentem-se voando, estudamos também experiência de quase morte, pessoas que tiveram no limite ali entre a vida e a morte, né? Então são fantasmas, né? Mediunidade, né? Lembranças de vidas passadas. Então são muitos temas que a parapsicologia investiga mesmo, né? E vocês vão saber de vários desses e poder tirar as suas dúvidas. Eu garanto para você que lá em casa tem gente que já passou por algum fenômeno paranormal. Você aí de casa já participou de algum fenômeno paranormal? Vamos ver aqui os assuntos que a gente vai passar no decorrer do programa para que a gente possa ter mais clareza sobre esse assunto. Reginaldo, eu vou falar para você aqui agora, desmistificando. A parapsicologia é uma ciência, é uma religião, ela interfere na religiosidade das pessoas? A parapsicologia ela é dentro das áreas de ciência, né? Embora esses fenômenos aconteçam em várias religiões, né? Onde tem ser humano, tem religiões e tem essas experiências. Muitas vezes as pessoas que têm essas experiências paranormais, né? Tipo de curas, de visões, enfim, a partir dessas experiências que começam a surgir as próprias religiões. Mas a parapsicologia em si, ela é uma ciência que investiga isso. E agora, essas experiências têm um alto impacto, às vezes, nas pessoas que vivenciam isso, né? E para ter uma ideia, né, tipo Estados Unidos, Europa, ali nós temos mais ou menos 50% da população, pelo menos teve uma experiência paranormal.
Em contraste aqui com o Brasil, nós temos uma pesquisa indicando mais de 80% da população teve pelo menos uma experiência paranormal ou espiritual, e na última pesquisa, 90% da população teve experiências anômalas, paranormais, não ordinárias, né, experiências, né, dessa natureza, né? E desmistificando, né, também, né, a parapsicologia não é tipo leitura de carta, a parapsicologia não é, digamos assim, o processo, digamos assim, de é, utilizando apenas, né, tipo de prestidigitação, ou seja, fraude, né, ela investiga utiliza-se da questão cética também para verificar se não tem fraude também. A parapsicologia utiliza-se também de outras ciências, né, também para fazer parte da sua área de pesquisa. Hoje existem vários institutos aqui no Brasil mesmo, universidades que estudam esse tema. A Universidade de São Paulo, a USP, tem um programa ligado a isso dentro da psicologia anomalística. Em Juiz de Fora, a Universidade de Juiz de Fora tem um programa de ciência e espiritualidade lá também estudando esses temas. Então está dentro de plataformas de ensino, né, de pós-graduação. Então ela dialoga, embora a gente não tenha ainda uma teoria geral para todos os fenômenos, né? Mas ela é essa atitude científica mesmo, né? Onde que termina essa fé e começa a parte científica ali, estudo científico? A fé, ela tem a ver com a pessoa que vivencia a experiência. Às vezes ela tem, digamos, uma experiência de sonhar com alguma coisa que possa vir a acontecer, né? E ela acredita que isso tem a ver com Deus, ou então com os anjos, ou então com os orixás, ou com os espíritos, né? Uma boa parte dessas experiências, às vezes, é a própria pessoa que está captando coisas que vão acontecer, ou seja, ela tem essa capacidade dentro de si mesmo, né? Nós já testamos fenômenos de telepatia, clarividência, pré-cognição, e a mente atuando sobre a matéria em laboratórios, né? Que é o espaço onde a gente mostra que o fenômeno pode estar acontecendo. Então, a fé, né, digamos assim, ela pode favorecer, digamos assim, para que as pessoas tenham esse tipo de experiência. Acreditar nesse tipo de fenômeno facilita que a pessoa possa ter isso também, né? Enfim. Mas um ateu pode ter essa... Pode, sim, não há problema. Várias pessoas que não têm uma crença religiosa, né, pode ter esse tipo de experiência, né? Então, um ateu pode naturalmente ter isso. Então quer dizer, Reginaldo, que nossa mente ela provoca algumas situações paranormais no nosso dia a dia e que a gente não percebe. Isso. Então, muito que aquilo que a gente atribui a espíritos, a Deus, anjos e tudo mais, pode ser fruto da nossa própria capacidade. Isso já é uma coisa incrível, né? Mostrando, né, que a nossa intencionalidade pode afetar copos, né, equipamentos eletrônicos, e às vezes a pessoa se assusta achando que tem uma entidade ali, né? Existem casos bem raros em que você atribui também algum, a gente chama de agente teta, né, que a gente não sabe o que afetou ali, né, mas, né, boa parte das experiências tem um ser humano ali. Se tem um ser humano ali, é bem provável que seja aquela pessoa que esteja provocando algum fenômeno ali, ou o conjunto de pessoas que, numa família, né, que está sobre algum tipo de tensão de alguma natureza, e aquilo libera uma certa carga de energia e é capaz de queimar objetos ou então derrubar quadros, né? Enfim, gerar barulhos, né, também. Os fenômenos poltergeist, isso. Que é o de poltergeist.
lembrando que poltergeist, né, é a ideia de um espírito brincalhão, mas boa parte dessas experiências são seres humanos que, de forma inconsciente, esses fenômenos geralmente acontecem de forma inconsciente, então ela não sabe que está provocando isso, né? Então, geralmente acontece com que ela pense de forma espontânea, que ela pense que é um outro ser, né? Mas a gente sabe que o ser humano é capaz de fazer isso, né? Então isso já é uma grande coisa que boa parte das pessoas pode diminuir o medo, né? Porque é ela própria que está desenvolvendo, provocando aquele fenômeno. E também pode-se aprender, gerar um autoconhecimento sobre essas capacidades também, né? Então a gente entende, né, tipo, que as pessoas que manifestam esse tipo de experiência têm uma habilidade, assim como uma pessoa que tem a habilidade de dançar com o corpo, de cantar, de pintar, essa é mais apenas uma habilidade a mais. Inclusive tem, além da nossa espécie, relatos, né, de outras espécies também tendo esse tipo de experiência, né? Mas isso a gente deixa para um outro momento, né? Obrigado, Reginaldo. Sobre esse assunto, né, que é o poder da mente, tudo que você pensa, o teu corpo reage como se fosse verdade, né, Reginaldo? Então, eu acredito muito nesses efeitos. Já participei de alguns efeitos assim, acredito que você em casa também. E o pensamento foi outro, né? Porque gera o medo na gente. Então, eu acredito que a paranormalidade ela pode estar tendo esses efeitos é, significantes na nossa vida, que podem até deixar a gente com problemas de saúde. Sim, sim. Porque às vezes um tipo de experiência como essa, tal como uma pessoa às vezes, né, sentir-se enquanto está dormindo, por exemplo, flutuar sobre o próprio corpo, ela pode achar que, por exemplo, estaria morrendo, né? Isso, né, faz com que ela às vezes, né, gere uma certa um pânico, né? E às vezes ela sente também como se quando volta supostamente para o corpo, né, ela não consegue mover, né? Então dá aquele estado de Paralisia do sono. paralisia do sono, né? E então isso pode gerar um certo medo, e esse medo pelo desconhecido, né, provoca às vezes reações que pode fazer com que a pessoa tenha problemas de saúde mesmo, ansiedade, medo, pânico, né, enfim. Mas não é tanto pelo fenômeno, e sim pelo desconhecimento que isso é possível e como que se administra esse tipo de experiência. Tanto é que tem pessoas sobre essa questão de experiência fora do corpo, né, que nunca tiveram essa experiência e se colocam em programas de desenvolvimento, né, disso, e começa a relatar esse tipo de experiência, de voar, de ir para locais distantes, né, e às vezes pode se verificar que aquele local realmente existe e que tem aquelas determinadas características também, né? Então, boa parte é por falta de esclarecimento que às vezes a pessoa tem esse tipo de reação, né, de medo, né? Pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa sonha com alguém que essa pessoa vai morrer e essa pessoa morre, às vezes vem também uma sensação de que como se ela estivesse provocando a morte daquela pessoa. Não, simplesmente ela conseguiu acessar esse evento no futuro, né, e trouxe para o presente. Mas é comum as pessoas acharem que, então, a partir disso, ela começa a sonhar e as pessoas vão morrer. Se uma pessoa disser que leu a mente da outra, isso pode ser coincidência ou um dom? A primeira coisa que a gente, dentro da parapsicologia, tem que verificar, por exemplo, se a pessoa está na frente da outra, pode ser, a gente chama de leitura fria. Então ela sabe a expressão, sabe que tipo de roupa está usando, se está sorrindo ou não, né? Então tudo isso dá pistas de como que a pessoa está também, né? Agora, se ela captar algo muito específico, né, por exemplo, da história da pessoa, claro, hoje tem um monte de informação aí na mídia, né, as plataformas, né, de redes sociais, né, enfim, mas tipo assim, se ela não
recebeu nenhuma informação da pessoa e capta alguma coisa muito específica daquela história dela, né, aí você pode já suspeitar que ela está captando um conteúdo da mente da outra pessoa. A gente diz mais ou menos como se estivesse lendo, né, mas tipo, a gente não consegue ler, né, digamos assim, mas consegue captar alguns elementos da vida daquela pessoa. Mas comumente as pessoas falam que leem, né? Existem hoje experimentos sobre telepatia e clarividência, por exemplo, assim? Sim, experimentos bem controlados, onde, por exemplo, uma pessoa, um casal, digamos assim, eles vão para um laboratório, por exemplo, da técnica Ganzfeld, e as pessoas ficam em salas diferentes, né, com atenuação acústica e gaiola de Faraday, para não ter nenhum tipo de comunicação física. E uma pessoa fica sentada numa poltrona, vê um vídeo, que é o emissor, né, então vê e ouve e tenta mandar isso que ele está vendo e ouvindo para o receptor, que está numa outra sala distante. Se essa pessoa começar a relatar exatamente aquilo que a pessoa está mandando, nós temos uma conexão ali telepática, né? Ou seja, uma pessoa está mandando para outra pessoa, né? Agora, nos experimentos, né, de parapsicologia, depois que é feito esse tipo de comunicação, a pessoa às vezes tem que assistir 4 vídeos, um deles é esse vídeo que foi mandado. E aí depois ela tem que escolher qual desses 4 realmente foi mandado. Se ela escolher exatamente o que foi enviado, nós temos um acerto em parapsicologia, né? E aí, fazendo várias pesquisas, utilizando a técnica de estatística, você mostra que aquilo ali não é simplesmente ao acaso, né? Digamos assim, né? Muito interessante, só que nós precisamos dar uma pausa aqui. Voltamos já no piscar de energia. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Pera aí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. A pior violência é a que amarra a sua cidadania. Voltamos aqui, pessoal, no programa Fronteiras do Desconhecido. Estou aqui com o Reginaldo, nós estávamos conversando sobre assuntos paranormais. Aproveitando o assunto que a gente estava pautando, Reginaldo, sobre casos agora e fenômenos paranormais. Você participou de algum caso, um fenômeno muito impactante, ou que gerou um receio, um medo ali, que você possa estar mostrando para a gente? Uma das primeiras experiências que eu tive, assim, mais impactante,
foi quando eu terminei o curso de parapsicologia, daí fui chamado para trabalhar já na faculdade. E lá tinha um laboratório, né, tinha um instituto de parapsicologia, lá Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas, e lá tinha um laboratório de transcomunicação, que é a captação de vozes de pessoas falecidas, vozes eletrônicas, né, que aparecem em equipamentos eletrônicos, né. E eu estava, na verdade, trabalhando na mesa com livros, né, estava organizando a biblioteca de parapsicologia, e aí, nesse espaço, digamos assim, de transcomunicação, tinha um telefone, né, que ele tinha uma bateria, ele não era ligado numa rede de telefone, né, enfim. Então não deveria supostamente tocar, né, enfim. E aí, acho que eram umas 22 horas, mais ou menos, de uma noite, né? Estava fazendo lá as questões da biblioteca, e aí eu escutei o som desse telefone, daqueles antigos mesmo, de discar, assim, né? Que tem um barulho bem característico ali, né? Eu escutei, tocou uma vez, tocou 2 vezes, né? Daí eu falei assim, não deveria tocar, né? Daí eu falei assim, né, poxa, ou eu fico com medo, né, mas que diabo de parapsicólogo é você, assim, né? E aí eu fui até o equipamento, né, e aí atendi ali, né. Curiosamente, né, depois que eu atendi, parou de tocar ali, né, porque você tira, né, mas até coloquei, né, tipo, tem alguém aí, alguém quer falar, e simultaneamente estava gravando, na hora que o telefone toca, tinha um equipamento que ligava o gravador, né, enfim. Mas não escutei nada, né, e depois comecei a ouvir o que estava gravado ali na secretária eletrônica ali, né. Também não ouvi nada, né, mas o fato e depois eu tentei procurar ali ao redor de algum setor, alguma casa, se tinha esse telefone ali, né? Porque poderia ser Sim. algumas pessoas que usam ali ao redor, né? E não tinha ninguém que tinha esse tipo de telefone, né? Então aquilo ali me impactou de tal maneira que eu comecei a estudar um pouco mais esse tipo de experiência, né, de captação de fenômenos, né, em equipamentos, né? E aí depois teve 2 pesquisadoras que a gente fazia todo sábado, 5 horas da tarde, fazia um experimento ali tentando contactar supostamente pessoas falecidas ou, digamos assim, algum tipo de mensagem ali, né? E uma das coisas que a gente gravou, né, foi enquanto a gente estava falando, né, colocando a data, horário, quem estava participando e perguntando se tinha alguém ali naquele local, se queria se comunicar, especialmente as 2 pesquisadoras queriam ter contato com os pais, com o pai dela. E aí, no meio da gravação, né, enquanto a gente gravava, não ouvimos nada. Mas depois, ao ouvir a gravação, a gente ouve a voz da gente, e daí chega um momento que a voz nossa abaixa, e aí vem um código ali, né? Como se fosse assim, vários sinais. Ti, 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 ti. Como se fosse um código Como Morse. se fosse um código Morse, né? E apareceu isso na minha voz e também apareceu na voz de uma outra pesquisadora. Lembrando que nesse laboratório, né, a gente tem também tipo a atenuação acústica e também tem aquela gaiola de Faraday também, né? E ali não tem ninguém que usa ali, né, esse tipo de equipamento. E aí a gente identificou como se fosse um código Morse. E aí uma das pesquisadoras falou que ninguém conseguia decifrar aquilo ali, né? Mas ela falou assim, olha, eu lembrei agora que meu pai trabalhava na aviação e ele utilizava na época dele o código Morse. Interessante. Interessante, pessoal, não é? E aí, depois disso, o que elas entenderam, eram espíritas, né? Estavam pesquisando, mas eram espíritas. Elas entenderam que depois a gente foi verificar que som que era esse. Parece um local que faz esse tipo de análise, né, verificou como se fosse realmente o SOS, né? E aí a interpretação dela, né? Elas entenderam como se fosse o pai dela pedindo uma espécie de socorro, alguma coisa assim, né? Enfim. Mas o fato é que um som que não deveria estar naquele local Apareceu. foi gravado.
né? Então, isso que é muito curioso ali, né? Enfim, e não apareceu mais em nenhum outro momento, né? Como se, sei lá, tivesse algum outro tipo de interferência que pudesse captar ali, né? Interessante. E sobre objetos mexendo, caso você teve algum caso assim que possa ter mexido fisicamente? De eu ter presenciado, não, mas eu atendi uma casa de duas senhoras, né, em que elas eram bem católicas, e todo final de tarde ela ligava a televisão e o padre, fazendo as orações, pedia para colocar uma água, né, ali, né, enfim. E ela estava com muita fé, que queria um processo de cura e tudo mais, tal. E aí chegou um momento em que esse copo se moveu e depois ele estilhaçou, Olha, né, ali na frente dela. Nunca tinha acontecido isso. E aí depois começou a ter movimentos, segundo elas, né, de almofadas também, né, almofadas que elas colocavam num local e aí apareciam em outro local, né. Então, outra coisa que acontecia também. E durante a madrugada ela sentia como se tivesse algumas coisas pegando no pé delas mesmo, assim, né? Enfim. Então foi uma coisa curiosa, né, que se repetiu ali, segundo elas. A gente fez algumas visitas ali no local, né, enfim, para tentar registrar, para gravar e tudo mais. A gente não conseguiu nenhuma evidência nesse sentido, né? Então, uma das coisas que mais, de relatos, né, que aconteceram foram esses. E aí a gente, como eram católicas, né, a gente pediu a intervenção de um padre ali, né, enfim, né, mas eu queria registrar, né, o movimento ali dos equipamentos também, e dar um conforto, ajudá-las a entenderem o que estaria acontecendo ali com elas, principalmente em relação à quebra do copo ali, né, enfim. e aproveitando, você trouxe alguns equipamentos de estudo, de pesquisa em Sim. campo, né? A gente tinha mais equipamentos, né, no nosso laboratório. O laboratório fechou, né, na época, né, enfim. Mas tem alguns equipamentos bem simples, né? Por exemplo, esse daqui é um gravador comum, né, de voz, né? Enfim, quando a gente vai fazer pesquisa num local em que supostamente as pessoas relatam, né? Então a gente, enquanto está fazendo pesquisa, a gente liga esse gravador. E a gente tem que levar mais que um gravador, né? Quando existem fenômenos de casas assombradas, esses equipamentos eles param. Então tem que ter sempre mais que um, né? Porque se para um, pelo menos tem outro, né? E depois nós pegamos esse áudio e analisamos, né, se tem algum tipo de voz ou então um tipo de som que não estaria naquele local. Mas é um equipamento simples. Hoje a gente tem celular também que pode fazer esse tipo de registro também, né? Mas esses outros equipamentos aqui, por exemplo, esse daqui, ele verifica campos eletromagnéticos, né? Eletromagnéticos. Então, locais que, por exemplo, possam ter, a gente sempre verifica, né, se não tem um rio passando debaixo do local, que isso poderia gerar um campo que provoca alucinações, por exemplo, ou então redes muito fortes de eletricidade. Então a gente verifica se no local não tem esse tipo de coisa, né? Onde apareceu, por exemplo, um fantasma. Se não tem nada disso, né? E no momento, às vezes, né, que a gente está gravando, vem uma voz, ou então alguém sente alguma coisa, e o equipamento sinalizar, né, isso pode indicar que alguma coisa pode estar acontecendo, que a gente poderia chamar de anomalia, né? Então, esses equipamentos servem como se fosse registrar o efeito de algum tipo de fenômeno ali, né? Enfim. Outra coisa também, que é outro equipamento simples, é a medição também de temperatura, né? Geralmente, quando tem fantasmas, a gente percebe que a temperatura diminui, abaixa, né? Então, ele está numa temperatura, abaixa, e aí você pode, por exemplo, registrar essa temperatura modificando. A gente registra o início, né, com a temperatura, e se houve alguma oscilação significativa ali naquele local, né? Lembrando assim, né, tipo, excluindo uma geladeira que abre, ou então, né, tipo, né, as causas naturais. A gente tem que sempre eliminar essas causas naturais, né? Enfim, são equipamentos bem simples que o pessoal pode comprar na internet, né? Enfim,
mas que ajudam a gente triangular as informações. Às vezes tem um relato da casa do fantasma, aí você tem a pesquisa de campo ali, e depois esses equipamentos que podem ajudar a fazer uma triangulação, outras evidências que não sejam só subjetivas, sejam algo objetivo, né? Existem outros equipamentos, né, mas, né, a gente hoje não tem mais esse. Eu tenho que é o RNG, que é um equipamento que é capaz de realmente medir se a mente de alguém está afetando um equipamento, né? Então, é um equipamento que tem um processo radioativo dentro, né, e que não pode ser afetado por nenhuma força física conhecida. No entanto, quando tem alguém capaz de influenciar a matéria, esse equipamento, digamos assim, ele sofre uma anomalia ali dentro dele, né? Então é bem curioso, é complexo. Hoje vocês podem ver um chamado projeto de consciência global, que é feito na Universidade de Princeton. Esses equipamentos eles estão em vários pontos do planeta, né? Então eles não deveriam ser afetados por nenhuma força física, mas o curioso é que quando acontece algum evento forte no planeta ou em algum país, seja fenômeno natural, seja guerra, né, tipo 11 de setembro, por exemplo, né, esses equipamentos geraram uma anomalia antes do acontecimento de 11 de setembro. A ideia é como se fosse o inconsciente coletivo, várias pessoas captando a emoção que iria ter depois do evento, né? Elas estariam antecipando isso, reagindo emocionalmente de forma inconsciente e liberando uma carga de energia que esses equipamentos sofrem, né? Só pesquise projeto de consciência global, né, que vocês vão ver que é a Universidade de Princeton, um pesquisador chamado Roger Nelson, né, que faz essa pesquisa. É bem interessante mesmo, né? Obrigado, Reginaldo, mais uma vez, pelo assunto pautado. No nosso próximo programa, a gente vai ter mais assunto referente à paranormalidade, sobrenatural. Quero agradecer, você será sempre bem-vindo. Eu acredito que a gente vai voltar mais para conversar, né, Reginaldo? E acredito que nada que seja diferente pode não ser real. Então, você de casa, que você tenha algum efeito paranormal que possa ter presenciado, pode ser que aqui você consiga ter essa resposta sobre o que aconteceu. Então, vamos até o nosso próximo programa, num piscar de energia. Mas o que eu vou perguntar? Querido Pai adorado, nós estamos aqui mais um dia do nosso experimento aqui no estúdio do NPP, aqui da Federação Espírita. Se o senhor quiser também ajudar aí, Jane, Reginaldo, enfim, todos os entes que fazem parte dessa